Então vamos lá, gente? Vamos começar, né? Boa noite, Soraya, boa noite, Nery. A sincronicidade é um negócio bem bacana, é um termo bem complexo, né? Importante da psicologia analítica. Eu acho que vocês já sabem, né? Que foi proposto por Jung, enquanto psicólogo, pesquisador, estudioso. E aí, essa teoria, ela se assenta numa hipótese muito interessante do conceito de coincidência cognitiva, né? Para ele, a coincidência é o resultado de uma conexão da nossa mente, só que um pouco mais ampla. E aí ele chamou isso de princípio de conexão acausal, porque não está assentado nas explicações lógicas das causas convencionais que existem no nosso mundo aí, nas nossas coisas. Então, por isso, ele elaborou esse conceito em 1920. Contudo, ele só veio a fortalecer essa ideia em 1951, quando ele apresentou isso numa conferência. Então, a sincronicidade, ela está bem que relacionada, assim, com a teoria do arquétipo, que são as ideias que nós temos das coisas, aquilo que a gente vislumbra. Por exemplo, quando a gente pensa num leão, a gente já imagina aquela coisa grandiosa, gigantesca, brava, cabeludona, né? Então, esses nossos conceitos são os conceitos de arquétipo, a maneira como a gente enxerga as coisas fora. E também os conceitos de si mesmos, né, de nós mesmos, e o unus mundus, que é a compreensão entre a relação psique, mundo, mente e matéria, que seria mais ou menos como se nós fôssemos todos mesmo conectados, tudo estivesse, que tem até uns programas que falam, né? Tudo nesse mundo está conectado. Então, isso é um pouco do sentido de sincronicidade. E o fenômeno sincronístico, ele é embasado numa dinâmica de uma realidade psíquica que a gente pode tentar formular um paradigma do pensamento junguiano. Como que ele fez para elaborar esse conceito? Então, é uma ideia que surgiu das observações desse autor a respeito de alguns eventos que vão acontecendo, mas que são coincidências que fazem sentido, coincidências significativas para nós. Não são aquelas coincidências aleatórias, não. Então, esse evento é uma coincidência porque ele não pode ser explicado dentro das causas, como eu falei. Mas também não respeita a lei do acaso. Elas não são por acaso. É que a gente fala assim, nada acontece por acaso. É o significado de sincronicidade. Ela se refere a um acontecimento que está dentro de nós e fora de nós e acontece simultaneamente, né? Não tem uma explicação racional, mas possui sentido. A gente consegue enxergar sentido nessas circunstâncias que vão acontecendo. Então, o Yang, ele foi percebendo a existência de ligações entre nós e o ambiente onde nós estamos, uma certa sincronicidade, em torno de tudo que a gente faz, que favorece essas coincidências e cria um valor simbólico para nós, que tem a ver com sonhos, que tem a ver com pensamentos. Então, a hipótese dele constata a relevância de acontecimentos que mostram que esses fenômenos são capazes de nos impactar individualmente dentro da nossa racionalidade, dentro da nossa psique. Então, ele define sincronicidade no sentido amplo e no sentido mais restrito. No sentido restrito, é uma coincidência improvável significativa, então ela aparece como essa conexão de causa e efeito dentro das questões psíquicas e físicas, né? Então aí ele teria um significado, teria uma, uma forma de um evento que faça sentido. Então, e no sentido mais amplo, a sincronicidade, ela não está restrita a tipos de fenômenos improváveis. Ela é um princípio dessa ordenação que não está ligada com as causas e efeitos. Como assim? Ela se configura como uma possibilidade de entender a relação entre os eventos que acontecem como uma maneira de complementar aquilo que tem causa. É meio complicado a gente ficar entendendo isso, né? Por exemplo, nós temos
a nossa rotina diária todo dia. Acordamos, vamos para o trabalho e tal, e temos essa rotina. Então, isso é uma lei de causa e efeito. Eu tenho que ir para o trabalho, senão não vou receber meu salário, né? Senão não vou conseguir ajudar, por exemplo, os meus alunos, quem é professor. Mas, dentro desse caminho que você percorre, acontecem umas intercorrências que você pensa, faz sentido para mim? Faz sentido para mim? Boa noite, Leide. Boa noite, Andréia. Faz sentido para mim Boa noite. encontrar dentro desse meu processo de ir para a escola, de ir para o meu trabalho, uma causa que não tem lógica. Por exemplo, eu sonho com alguém. Sonho com alguém à noite, sonho que o meu aluno quebrou uma carteira. Aí, coincidentemente, esse mesmo aluno que eu sonhei que quebrou a carteira, ele cai e se machuca, cai da carteira e se machuca. Aí você fica achando, meu Deus do céu, fui eu que provoquei isso. Então, isso é sincronicidade, é a força do pensamento. Então, a causalidade é um conceito que pode ser questionado, aquilo que tem causa, né? Mas um conceito como esse, ele não pode ser explicado dentro da lógica científica dura, né? Porque a cultura científica, ela criou um paradigma e desenvolveu um sistema racional de ciência nesses nossos séculos mais recentes que não nos permitem, vamos dizer, acreditar nessas coisas, como se fossem coisas reais e palpáveis, né? Então, a busca demasiada pela objetividade, pela compreensão científica do 2 mais 2 são 4, daquilo que pode ser compartimentado, pode ser dividido, limitado, e que tem possibilidades, a ciência, a sincronicidade e as coisas subjetivas, elas não cabem aí dentro, né? Ela ficou à margem das ciências duras, que são as ciências exatas, né? Química, física, biologia, matemática. Essas ciências, elas são as ciências duras, porque elas têm causa e efeito. Tudo que acontece ali pode ser explicado cientificamente. Já nas ciências subjetivas, a gente não consegue fazer isso. E aí, Yang contestou esse dogmatismo, né? Duro e pesado das ciências exatas, das ciências duras, e ele afirmou que a nossa mente, que o nosso interior, ele é paradoxalmente complexo, né? A nossa psique, ela é complexa, tanto ele quanto outros autores que lidam com a subjetividade humana e com a subjetividade, vamos dizer, do universo, enquanto lugar de existência, né? Então, para Jung, os eventos independentes, mais que possuem coincidências ou que são chamados de coincidentes, eles estão, na verdade, ligados por outros eventos paralelos que possuem ligação entre si, que possuem ligação entre nós e eles, sabe? Vocês conseguem me acompanhar nisso aí, né? Então, assim, a coincidência, que a gente chama de coincidência, seria apenas uma muleta para estar facilitando o conceito e para explicar essas outras ocorrências, essas outras coisas que a gente entende como como não racionais. Explicar racionalmente esse evento de encontrar alguém que eu sonhei à noite pode ser colocado dentro das coincidências, né? Então, todas as vezes que que nós nos depararmos com uma casualidade dessa inexplicável, é melhor que a gente comece a se lembrar do conceito de sincronicidade que Jung propôs, né? Antes da gente começar a achar que foi um episódio de magia, que foi sorte, que foi milagre, que foi coincidência, a gente precisa pensar que a sincronicidade, ela é uma energia, ela é uma força do pensamento que nós criamos. Então, ela aparece, às vezes, como uma solução, né? Que parece assim que estava lá guardada dentro da nossa cabeça, guardado dentro da nossa mente, e que a qualquer momento ela poderia aparecer e aparece, e muitas vezes ela funciona como uma maneira relevante de nos ajudar a decidir sobre algumas coisas, que é como, por exemplo, eu vou colocar aqui meu exemplo da Leide, que a Leide está aí, ó, nós somos professoras, trabalhamos a vida inteira na educação, e de repente nós resolvemos que a gente ia ser terapeuta, e
E isso é um tipo de sincronicidade. Aí a gente vai encontrando com pessoas assim, né? Eu encontrei a Leide, eu encontrei a Thaís, eu encontrei várias pessoas, e principalmente nesse período de pandemia. Foram pessoas que eu conheci aí. Então, vale muito, gente, a gente começar a prestar atenção nesses acontecimentos que vão trazendo essa sincronicidade, são pessoas que vão vindo para perto de você, que têm um pensamento parecido com o seu, são coisas que acontecem que vão te levando para o lugar onde você gostaria de estar, e a gente precisa começar a não deixar passar despercebido essas questões e aproveitar muito bem essas possibilidades dentro da sincronicidade. E aí vocês vão me perguntar, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou prestar atenção nisso? Então, conversas aleatórias. Às vezes você está passando, indo para o supermercado, alguém falou uma coisa mais alta que ele te chamou a atenção. Isso pode ser um evento síncrono, pode ser uma situação que está te chamando a atenção para algo que você precisa enxergar ou fazer na sua vida. É ônibus, é metrô, é uma festa que você está, um acontecimento que pode ter ali, um ambiente, um evento, passa numa loja, numa livraria, o tema de um livro te chama atenção, os jornais, placa, revista, anúncio de publicidade. Você está num lugar, de repente passa um carro de anúncio e fala um negócio, você fala, gente, mas eu estava pensando naquilo, né? Então, o fio invisível da sincronicidade, ele está em todos os lugares. Contudo, nós precisamos ser sensíveis para conseguir enxergar, para conseguir perceber onde ele está, porque eles são muito sutis. Quando a gente desperta para essa sensibilidade, quando a gente desperta para enxergar esse fio de sutileza que tem a sincronicidade, parece que eles começam a aumentar. A gente começa a enxergar mais pessoas com aquele determinada característica que a gente quer, a gente consegue haver mais eventos que nos levam a pensar naquilo que a gente está pensando em fazer, mas o mais importante nisso tudo é que a gente tem uma atitude leve em relação a isso, em relação a esse acontecimento no mundo, de permitir que a sincronicidade simplesmente aconteça, que ela aconteça por si só, não é uma coisa forçada. Não somos nós que temos que forçar, eu quero que encontrar com fulano ou com fulana, aí e eu vou fazer essa pessoa chegar, não é assim, né? Então, assim, a gente precisa muito aprender ouvir a nossa voz interior, que é o que nós chamamos de intuição, que muitas mulheres, até que comentei isso, né, no nosso bate-papo passado, que muitas falam que as mulheres têm intuição feminina, mas os homens também têm intuição. Então, a intuição é a gente deixar essas coincidências cognitivas se tornarem comuns no nosso cotidiano, nós começarmos a fazer parte dessa energia de luz, dessa energia síncrona que existe e está aí disponível para todos nós, essa energia de nos conectarmos uns aos outros, né? Umas frequências como se fossem mesmo frequência de rádio, frequência de televisão, ondas sonoras. É mais ou menos por aí, nós também emitimos isso. Eu lembro que eu até comentei aquela história do cabelo, né? Que às vezes a gente esfrega o cabelo e aí fica tudo espetado assim, que é a nossa energia. Então, a sincronicidade, ela também funciona mais ou menos por aí. Quando você quer ouvir uma determinada rádio, você tem que ir lá e sintonizar aquela rádio. Você precisa conectar exatamente dentro daquela rádio, naquela frequência, para que você possa ouvir a música que você quer. Então, assim também é conosco na sincronicidade. Mas, curiosamente, é uma ideia, uma hipótese que não pode ser provada com uma lei universal, a sincronicidade. Mas também a gente não tem como negar, porque ela acontece todos os dias, de várias maneiras, na nossa vida, né? Então, o melhor que a gente tem a fazer é começar a aproveitar e utilizar essa sincronicidade em nosso favor. Percebendo as transmissões de pensamento, muitas vezes a gente está ali, né? Conversando com alguém, a outra pessoa pergunta uma coisa, a gente responde juntinho, né? Aí a gente ri, dá aquela gargalhada e não percebe que isso está dentro do conceito de sincronicidade. Nós estamos com as ideias conectadas, né? Então, propõe a existência desse certo compartilhamento de pensamentos ou compartilhamento mental.
né? Os nossos pensamentos passam também pela mente dos outros indivíduos, são compartilhados também por outras pessoas, e nem sempre essas pessoas estão no mesmo lugar. Elas, às vezes, estão em outros lugares, né? A ideia do pensamento que pode ser transmitida como ondas eletromagnéticas, como correntes elétricas. A gente, às vezes, está pensando numa ideia e, de repente, quando você abre alguma coisa, está lá escrito aquela frase, está lá, você encontra com alguém conversando sobre aquele assunto. Muito no celular também acontece, só que a gente tem que saber separar, porque existe hoje uma tecnologia no celular que, se você estiver conectado com a internet e pensar, por exemplo, um copo rosa com azul, de repente vai aparecer vários copos rosas com azul. Isso aí não é sincronicidade, isso aí foi uma ideia criada pelos cientistas da tecnologia, né, da informação, que, claro, utilizaram um pouco da ideia da sincronicidade para poder vender produtos, né? Então, esse do celular não. Mas aquilo que acontece com a gente, com outras pessoas, em ambientes naturais, isso sim é sincronicidade. Porém, é bem importante sempre enfatizar que essa ideia de sincronicidade não tem comprovação científica. Ela está baseada nos acontecimentos e nos fundamentos das ciências empíricas, né? Dos estudos empíricos que não tem uma maneira dura, vamos dizer assim, de comprovar. Então, os estudos de sincronicidade, eles estão muito conectados, por exemplo, com a ideia de conceito de memória coletiva do Maurice Sarvax, com o conceito de subjetividade em Edgar Morin. Edgar Morin trabalha muito essa questão da subjetividade, principalmente na educação, né? O Edgar Morin, ele bate muito nessa tecla, e esses são autores que têm ficado muito à margem das ciências mais aprovadas cientificamente, vamos dizer assim, porque eles estão batendo mais nessa linha aí, tanto da sincronicidade como da espiritualidade, né? E nesse sentido, a sincronicidade, essa sensação e essas ideias, elas estão muito ligadas e alinhadas com o compartilhamento mental, né? Que se manifesta nessas coisas, de dizer as mesmas palavras, de encontrar com a outra pessoa, de repente, ouvir o que alguém está dizendo e lembrar que eu também pensei. Agora há pouco eu falei sobre o sonho, né? Eu sonho com alguém, aí eu saio lá na porta, eu encontro com aquela pessoa. E você fica pensando por que você encontrou com aquela pessoa, né? Nossa, eu sonhei com aquela pessoa. Ou você pensa num evento e acontece aquela determinada coisa, e você fica, gente, eu fiz isso acontecer. Provavelmente você estava em sintonia, sincronizado naquela frequência lá. Não necessariamente foi você que provocou, né? Então, assim, quando a gente lê alguma coisa, ouve de alguém, então nós vamos estar criando e nos remetendo essa ideia de sincronicidade mental. Então, esses exemplos aí que eu dei fazem com que a gente possa, pelo menos é a ideia, que a gente possa compreender o pensamento de Jung, de que a sincronicidade são ondas magnéticas capazes de se propagarem entre as pessoas e entre as nossas mentes em determinadas situações, e aí elas poderiam, inclusive, se propagar entre culturas diferentes. Prova disso são os escritos antigos que a gente encontra de localidades, de culturas totalmente diferentes, mas que têm a mesma conexão de ideias, tem a mesmo enlace de ideias ali, né? E então, quando a gente fala sobre isso, sobre o sincronismo, a sincronicidade, é bem relevante que a gente também nos lembre de mencionar a questão da descoberta simultânea, que é onde o Jung, ele afirma que os eventos síncronos, eles são mais comuns de acontecerem do que nós imaginamos. Eles acontecem muito mais, em uma quantidade de vezes maiores do que aqueles acasos aleatórios. Porque tem o acaso, né, que é o que eu falei, que pode ser comprovado, ele tem uma probabilidade de acontecer, e tem a sincronicidade. E o Jung, ele afirma que a sincronicidade ela é muito mais provável de acontecer do que
os meros acasos, né? Então, as coincidências cognitivas, elas podem ser percebidas muito mais facilmente do que aquelas que não têm significado, ou seja, as coincidências comuns de acaso, a gente não dá muita atenção para elas, mas as de sincronicidade, essas que a gente fica pensando por que aconteceu, elas acontecem muito mais. E quando a gente dá atenção a elas, aí que elas vão se propagar ainda mais. E mais, contudo, vamos dizer assim, né? Essa ideia de sincronicidade, ela esbarra muito nas ciências duras, e as críticas sobre ela dizem que as coincidências inexplicáveis, elas só servem para confirmar ou como ferramentas para apoiar quem acredita na hipótese da sincronicidade. Então, assim, a gente leva muito tempo para conseguir fazer com que o maior número de pessoas consigam entender essas energias sutis, que são ondas eletromagnéticas, que funcionam na natureza, que existem aí, mas que a maior parte das pessoas levam como acaso, né? Mas, de todo modo, a sincronicidade, ela pode simplesmente servir para nós que estamos aqui e que estamos buscando algo para trabalhar as nossas emoções, para trabalhar a nossa vida de uma maneira mais leve, para nos lembrar que por trás de tudo que está na nossa vida cotidiana, existe uma unidade subjacente, existe uma realidade que não precisa e não pode ser imediatamente óbvia. Tem coisas que não são óbvias, mas que elas são e possuem muito significado, né? E isso serve para a gente como guia, como alerta, como inspiração da nossa criatividade, como evidência para a nossa evolução, tanto de espiritualidade, como nós falamos no tema anterior, como o nosso crescimento psicológico mesmo, o nosso crescimento de evolução enquanto ser humano. Então, ela pode oferecer um vislumbre do nosso futuro, gerando sensações de que, nossa, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, né? Tudo vai correr bem, tudo está exatamente da forma que a gente esperava. Então, a sincronicidade, ela vem muito nesse alinhamento de fazer com que nós venhamos a perceber que a gente está seguindo no caminho certo, que nós deixamos de fazer algo e deixamos um caminho lá atrás e estamos seguindo por um outro caminho que vai nos levar onde a gente realmente quer chegar, que é aquele nosso propósito de vida que nós conversamos, né, no bate-papo anterior. Então, a sincronicidade, ela mantém essa promessa para nós. A promessa de que quando a gente muda por dentro, tudo à nossa volta também vai mudar. De que quando a gente muda os nossos padrões internos, os padrões externos e aquilo que está fora de nós também começa a mudar e se alinhar com o nosso propósito de vida. Então, hoje eu prometi para vocês que eu ia falar menos e vou falar menos. Então, vou abrir aí para que vocês possam colocar as considerações de vocês e que vocês queiram falar sobre sincronicidade aí comigo. Eric, boa noite, pessoal. Interessante. Ai, que maravilha! Se alguém fez uma pergunta para a gente, mas não identificou quem ia dar a resposta. Nós dois. Pergunta aleatória, não lembro qual foi o assunto. Respondemos a mesma resposta, no mesmo tom, no mesmo instante, assim, o tempo. Era uma pergunta que estaríamos a resposta de 4 a 5 palavras, as mesmas palavras, né? Aí eu olhei para ela assim, não, mas foi o telefone. Na reunião, não lembro o que foi. Né? E até brinquei, tinha aquela brincadeira, vou pegar no verde, para dar sorte, aquela coisa. Exatamente. Mas realmente, a gente fica com essas coisas, né? Parece uma coisa assim, meio de bruxaria. Coisa, né? A gente começa a rir. Não, você pensa no negócio aqui, daqui a pouco eu pensei a mesma coisa, né? A pessoa pensa a mesma coisa, se não está no seu pensamento, a pessoa pensa a mesma coisa. Ou então você tem uma ideia de um determinado instante, você vai apresentar essa ideia na reunião, a outra pessoa teve a mesma ideia igualzinha,
né? E para provar, ela mostra que ela já está com o papel pronto, com a ideia que ela não copiou de você. É bem bacana, mas é um trem assim, bem esquisito. São a nossa frequência. Inclusive, vocês viram que eu coloquei hoje lá no grupo, né, o texto falando onde está a sua frequência, como anda a sua frequência. Porque se você baixar a sua frequência, você vai atrair também essa sincronicidade baixa. E quando um casal tem esse alinhamento, acontece cada dia mais. No seu caso aí, é isso, porque vocês têm esse alinhamento de frequência. Já ligaram na mesma rádio. Então, com a rádio na mesma frequência. Às vezes não está na mesma sintonia, não. A gente não conhece. É isso aí. E aí? Gueda, Gabi, Soraya, Andréia, Leide. O que vocês têm aí para acrescentar para nós com relação à sincronicidade? É um negócio muito bacana, né?